Olá, tudo bem? Vamos fazer uma leitura de Tito, capítulo 1, versículo do 10 ao 16. Assim está escrito no texto da Nova Almeida Atualizada NAA. Versículo 10. Porque existem muitos, especialmente os da circuncisão, que são insubordinados, falam coisas sem sentido e enganam os outros. Porque existem muitos, especialmente os da circuncisão. Quem eram esses? Quem foi o povo que recebeu, através da lei, um mandamento para que ao 8º dia, todo homem, todo menino do sexo masculino fosse circuncidado ao 8º dia? Não foram os judeus? Não foram os legalistas? Não foram os seguidores de Moisés? E também, Jesus disse em Mateus 23,15, que os prosélitos, eles eram merecedores do inferno, da sepultura, do cemitério, do Geena, 2 vezes mais do que os fariseus. Por quê? Porque os prosélitos eram gentios que se convertiam ao judaísmo. Quando eles se convertiam ao legalismo de Moisés, eles tinham que ser circuncidados. Você entende? Então aqui Paulo estava relatando nos dias dele que os da circuncisão eram insubordinados, falavam coisa sem sentido e enganavam os outros. Só que nós não estamos vivendo nos dias de Paulo. Eu e você, nós não estamos lá ouvindo ele falar isso a Tito, direcionando essa palavra a Tito. Não. Porque isso aconteceu há quase 2000 anos atrás. Quando Paulo falou, quando Paulo admoestou, quando Paulo ensinou isso a Tito, Apocalipse 1:10 não tinha chegado ainda. O grande e terrível dia do Senhor ainda não tinha chegado. Quando Paulo falou isso, Apocalipse 11:15, a 7ª trombeta ainda não tinha sido tocada. Porque Paulo mesmo disse em 1 Coríntios 15, 51 e 52, que ao ressoar da última trombeta, então ele aguardava. 1 Tessalonicenses 4, do 13 em diante, ele também falou, os vivos que estarem na vinda de Cristo serão arrebatados. Assim ele acreditava, pelo menos é o que está escrito. Eu não consigo entender que Paulo, um poliglota, um cara que foi fariseu, um cara que recebeu a revelação da sã doutrina no 3º céu, iria falar uma coisa dessa. Porque se ele mesmo disse, ia falar alguma coisa do arrebatamento em carne, porque se ele mesmo disse, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 50, que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, como que Paulo iria instruir as pessoas que quando Cristo voltasse, eles seriam arrebatados? Então, com certeza, para não desqualificar essa palavra de 1 Tessalonicenses 4, vamos acreditar que Paulo estava falando do arrebatamento do Espírito, da volta do Espírito para casa, como está em Eclesiastes 12:7, né? O sábio falou, o pó, a carne volta ao pó e o Espírito volta a Deus que o deu, né? Então veja, então nós não estamos aqui nessa época, porque nessa época foi exatamente como está em Efésios 2:22, que Paulo disse aos gentios que estava na cidade de Éfeso, vocês estão sendo preparados, vocês estão sendo edificados com o conhecimento de Cristo para serem morada de Deus no Espírito, assim como os outros, ou sim, assim como os judeus. Então, da forma que os judeus estavam sendo preparados para serem morada de Deus, para se cumprir o vale dos ossos secos, Ezequiel 37, versículo 26 a 28, os gentios também estavam sendo preparados. Mas durante o dia do Senhor, de Apocalipse 1:10, de 66 a metade do ano 70, aconteceu a guerra, o juízo. Aí nós vamos para Apocalipse capítulo 21, versículo 3, quando Cristo disse a João, eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos, onde Deus habitará. Então veja, nos dias de Paulo, então essa passagem aqui, não adianta o pessoal da graça ficar usando esse versículo para apontar o dedo para os pastores, para os bispos, para os padres. Não, vocês que estão pregando Moisés, vocês estão nessa situação aqui, ó, vocês são mentirosos, vocês são insubordinados, vocês fazem coisas sem sentido, vocês ficam enganando o povo. Ei, pregador da graça, você está na mesma situação, você está usando as palavras de Paulo
palavras que se tornaram arcaicas, palavras que se tornaram velhas e caducas, para fazer a mesma coisa, para esconder das pessoas o evangelho eterno, para omitir das pessoas o conhecimento de Apocalipse 1:10, do grande e terrível dia do Senhor. Vocês fazem a mesma coisa, vocês são religiosos do mesmo jeito, vocês estão na panela, no mesmo embornal, vocês estão no mesmo balaio, que aí é muito bonito eu pegar isso daqui, mostrar para 100, 200, 1.000, 200, 300 mil pessoas, olha que bonito, olha, tá vendo? Aí as pessoas, esses 1 milhão de pessoas, tá vendo? Tô vendo? Todo pastor, ele faz obra da circuncisão, eles pregam Moisés, olha aqui, o que Paulo falava. Só que Paulo falou isso vai fazer 2000 anos. Essa orientação que Paulo deu a Tito já vai fazer 2000 anos. E o pregador da graça não está no mesmo balaio? Você não está usando as pregações de Paulo, as palavras, as cartas de Paulo, para ensinar os seus seguidores? E aí os seus seguidores, que são suas cópias, fazem o quê? O evangelho eterno é amaldiçoado, o evangelho eterno é anátema. Claro que não. O mais atualizado que nós temos é o evangelho eterno. O mais atualizado que nós temos é Apocalipse 14:6. Foi quando a pregação de Jesus avisando que o reino estava próximo, a pregação de Paulo avisando que o reino estava próximo, em Apocalipse 11:15, foi estabelecido. Cristo passou a reinar. O reino passou a ser de Deus. Você entende? Acabou. Paulo ficou para trás. Paulo faz parte da mesma coisa do povo da circuncisão. Se você usa Paulo hoje para admoestar uma pessoa, para exortar uma pessoa, você está fazendo a mesma coisa que os da circuncisão faziam naqueles dias. É triste isso? Claro que é. Mas fazer o quê? É a realidade. O Evangelho Eterno nos mostra isso. O Evangelho Eterno nos faz ser transparente esse entendimento. Agora, se você não quer aceitar o Evangelho Eterno, o problema é seu. Se você quer continuar chamando o Evangelho Eterno de amaldiçoado, de anátema, o problema é seu. Mas o que vale, a regra do jogo é Apocalipse capítulo 1, versículo 10, Apocalipse 11, Apocalipse 10, 7, Apocalipse 11, 15, Apocalipse 14, 16, Apocalipse 18, 10, Apocalipse 19, 2, Apocalipse 24, Apocalipse 20, versículo 7 ao 9, Apocalipse 21, do versículo 1 ao 6, acabou. O resto é religiosidade, o resto são doutrinas de fariseus, o resto são doutrinas ultrapassadas, acabou. Então não vem querer usar isso daqui, esse versículo 10, para apontar o dedo somente para os pregadores, os assembleianos, porque ninguém é inocente, todos estão no mesmo balaio, todos estão na caducidade da letra, todos, nos dias de Paulo eram os da circuncisão, hoje em dia são os da circuncisão e é o pessoal da graça também. Eu estou aqui para falar o que eu entendo, eu não estou aqui para manipular, eu não estou aqui manipulando. Eu quero apenas que o seu entendimento venha a ser atualizado. Ah, mas você então é um ateu? Claro que não, se eu fosse um ateu eu não teria esse conhecimento. Você acredita em quem? Eu acredito que o meu espírito e o seu espírito são irmãos, o nosso Pai é Cristo, que é o Espírito. O templo de Deus, o templo de Cristo está em cada um de nós. Basta você ativar, basta você colocar isso em primeiro plano na sua vida. Você vai começar a viver Cristo, você vai começar a entender Cristo, você vai começar a reinar em perfeita vitória nesta vida, em perfeita situação nessa vida. Você entende por quê? Então assim que é maravilhoso esse entendimento. Esse é um entendimento atualizado. Então vamos aqui. Então, pregador da graça, claro que você não está assistindo isso, mas talvez algum seguidor seu está assistindo. Então, o seguidor de pregador de Paulo, esquece, você também está na mesma situação. Você está ouvindo pregação de uma pessoa atrasada. Você está ouvindo uma pregação de uma pessoa que faz parte da circuncisão. Ele não é um seguidor de Moisés? Beleza. Ele não pratica dízimo? Beleza. Mas ele se reúne como igreja. Quando você se reúne como igreja, você está deixando Apocalipse 21:3 de lado. Você não está colocando a sua fé em Apocalipse 21:3, porque assim diz, não é assim que está? Apocalipse capítulo 21, versículo 3, olha aqui. Vamos lá? Veja, quando você se reúne como igreja. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia:
eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Opa! Por que no versículo 3 de Apocalipse 21? Porque aqui o templo tinha caído no ano 70. E precisou o templo terreno cair, precisou aquela tenda, aquele primeiro tabernáculo cair, para que o segundo espiritual fosse estabelecido, como está em Hebreus 9:8. Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o seu Deus. Olha aqui. Você acha que se Paulo estivesse vivo hoje, você acha que Paulo estaria no Brás, no Rio de Janeiro, nos Estados Unidos, Israel? Você acha que Paulo estaria se reunindo como igreja com alguém? Claro que não, porque o cabeça daquela reunião que fazia era Cristo, e a igreja era a reunião dos espíritos que são filho dele. Agora não precisa mais, porque ele, esse Cristo, ele está nos espíritos de todas as pessoas, está no entendimento, no coração. Basta você colocar isso em primeiro plano, basta você colocar isso em evidência na sua vida. Então jamais Paulo iria falar isso para se reunir como igreja nos dias de hoje. Claro que não. Isso é uma idiotice, isso é uma burrice, isso é um atraso. Então vou continuar aqui, no versículo que eu estava aqui, no versículo 10, vamos ler aqui. Porque existem muitos, especialmente os da circuncisão, que são insubordinados, falam coisas sem sentido e enganam os outros. 11. É preciso fazer com que se calem, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, com a intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. Não sei, acredito eu que a maioria dos pregadores da graça não está com essa intenção vergonhosa de ganhar dinheiro, mas estão atrás de status, estão atrás de serem diferentes dos pregadores da circuncisão, mas estão atrasados do mesmo jeito, infelizmente. Usam das passagens de Paulo, e o duro é que eles mentem ainda, dizendo que o livro de Hebreus, que a carta aos Hebreus foi escrita por Paulo. Claramente no capítulo 2, versículo 3, você vê que o escritor diz que aprendeu com pessoas, e Paulo aprendeu com Cristo. Paulo não aprendeu com homem nenhum, como está lá em Gálatas. Você entende o que é? Então eles mentem, usam Hebreus, no livro de Hebreus, para falar, olha, Paulo falou isso. Mentira, quem falou aquilo foi Apolo. É preciso fazer com que se calem. Então, nós que estamos anunciando, nós que estamos falando, nós que estamos passando o entendimento do Evangelho Eterno, devemos ter coragem, audácia, intrepidez para fazer todos se calarem. Esses pregadores da graça, não adianta eles acharem que eles estão na crista da onda. Não, eles afundaram com as suas pranchas, assim como os pregadores da lei, assim como os pregadores religiosos, eles são todos iguais. Se ele estivesse nos dias de Paulo, ele estaria, há 2000 anos atrás, ele estaria adiantado no entendimento conforme os pregadores de Moisés. Mas há quase 2000 anos atrás, cara pálida, vocês estão atrasados igualmente os da circuncisão. 12. Foi um dos cretenses, o próprio profeta deles, que disse: os cretenses são sempre mentirosos, feras terríveis, comilões preguiçosos. 13. Este testemunho é verdadeiro, portanto repreenda-os severamente, para que sejam sadios na fé e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de gente que se desvia da verdade. Ei, Paulo falava dessas fábulas judaicas se referindo aos escritos do Antigo Testamento, não das profecias. Isso daqui provavelmente é das histórias dos reis, a história de Gênesis. Sabe lá que fábula que era que Paulo falava? Ninguém sabe. Ninguém nem sabe se é Gênesis que ele falava. Mas os estudos de coisas antigas. De Daniel até o ano 70, Paulo falou isso antes do ano 70, sei lá, anos 50, 52, 60, 62. De Daniel até o ano 70 foram 490 anos. Veja, Paulo já falava que as coisas tinham se tornado fábulas. Vem cá, imagine então essas falas de Paulo que fazem 2000 anos, farsear daqui a uns 20 anos, 20 e poucos anos, 2000 anos. Acorda, tu que dormes. Então, se Daniel, nas 70 semanas dele, aqui ainda não tinha se completado, não tinha feito nem 490 anos, imagine então algo dito há 2000 anos atrás.
Você consegue entender que todos estão atrasados? Todos, pastores, bispo, padre, pregador da graça, pregador da sã doutrina, tudo isso é atraso. Tudo isso é atraso. Comparando-se, se não tivesse o livro do Apocalipse, tudo bem. Se não tivesse Apocalipse capítulo 1, versículo 10, beleza, porque assim está escrito, talvez você não conheça o que está em Apocalipse 1:10, deixa eu ler para você aqui. Olha aqui, Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Achei-me no Espírito no dia do Senhor. Olha aqui, no dia do Senhor. Mas o que foi esse dia do Senhor? Veja o que Joel disse. Não, eu gosto de ler Sofonias. Sofonias disse, em Sofonias capítulo 1, versículo 14, pode ler a partir do 7, do versículo 14 ao 18. Olha aqui. Veja se eles estão atrasados. Está perto o grande dia do Senhor. Está perto e vem chegando depressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo, e nele clamarão até os poderosos. Veja, o dia do Senhor não era nem sábado nem domingo, seria um dia amargo. Aquele dia será um dia de ira, dia de angústia e tribulação, dia de ruína e destruição, dia de trevas e escuridão, dias de nuvens e densas trevas. 16, dia de toque de trombetas. Quantas trombetas foram tocadas no livro do Apocalipse? 7. E o que aconteceu quando foi tocada a sétima e última trombeta? O reino de Cristo foi estabelecido. Dia de toque de trombetas e gritos de guerra contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. Tem mais aqui, você pode ler até o 18. Está vendo aqui? O que significou isso? Paulo escreveu isso depois do dia do Senhor ou antes do dia do Senhor? Antes do dia do Senhor. E o que aconteceu no dia do Senhor? Que Jesus mesmo falou. Ele falou que em Lucas capítulo 21, versículo 20 ao 24. Olha aqui. O que Jesus disse? Quando virem Jerusalém, Jesus falando aos seus discípulos, entre o ano 30 e 33, no Monte das Oliveiras, disse aos discípulos: quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que a sua devastação está próxima. A sua devastação. Que ano que Jerusalém foi cercada? No ano de 69. Ano de 69. Após a Páscoa, talvez na festa da colheita, no Pentecostes, foi cercada pelo exército romano, que era comandado pelo filho da perdição, general Tito. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Essa Judéia aqui é falha. Então os que estiverem em Jerusalém fujam para os montes. Os que estiverem na cidade saiam, e os que estiverem no campo não entrem na cidade. Que cidade que era? Jerusalém, porque no versículo 20 Jesus estava falando quando Jerusalém fosse cercada. Então esse versículo 21 não é Judéia, é Jerusalém. 22, pois são esses os dias da vingança, em cumprimento de tudo que foi escrito. Tudo. Então quando Jerusalém fosse cercada e destruída, seria para se cumprir tudo. Não sobrou nada. 23, como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Haverá grande aflição na terra e ira contra este povo, contra aquele povo. Cairão pela espada e serão levados como prisioneiros para todas as nações. Jerusalém será pisada pelos gentios, até que o tempo deles se cumpra. Olha aqui. Por isso que quando você lê essa passagem de Tito, fica claro que os pregadores da graça não estavam vivos antes de acontecer esse cerco. Os pregadores da graça que se acham o último biscoito do pacote, que se acham atualizados, veja o atraso deles. Eles não passaram pelo dia do Senhor, eles morreram antes. O único discípulo que estava vivo quando o dia do Senhor chegou, aparentemente era João. Só que se foi em 66, vai saber que ano que Tiago foi morto, que Filipe foi morto, que André foi morto, né? Mas pelo menos aqui, até o ano 70, o único que passou pelo ano 70 vivo foi João. Foi João. Porque Jesus mesmo disse em Mateus 19, 28, que os discípulos que estavam seguindo ele sentariam em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. O juízo do dia do Senhor foi um juízo espiritual. Correto? Então olha aqui,
Continuando aqui em Tito, capítulo 1. Vamos ver se volto aqui. O Pablo está bem lento. Aqui. Não é aqui não. Aí tá, no versículo 13 de Tito 1. Este testemunho é verdadeiro, portanto repreenda-os severamente para que sejam sadios na fé. E não se ocupem com fábulas. Então, esses escritos de Paulo, sinto em te decepcionar, para nós hoje se tornaram como fábulas, mitos. São importantes? Claro que são. Eu estou lendo ele, eu estou mostrando ele. Você não pode viver ele, você não pode deixar sua vida ser doutrinada por isso. A sua vida tem que ser doutrinada, você que acredita na Bíblia, claro, porque nenhum religioso acredita. Você que acredita nas atualizações, no fluxograma, né? Nas coisas que aconteceram, na logística bíblica. Então veja, Paulo se tornou fábula. Os escritos de Paulo se tornou fábula. A realidade é o reino de Cristo estabelecido em todas as pessoas. O que vale é Apocalipse 21:3, é o templo espiritual de Deus nos seres humanos, onde o próprio Deus, onde o próprio Cristo está. Isso é a atualização. Qualquer coisa antes disso é fábula, é mito, são histórias. E isso que eu estou te falando aconteceu entre 66 e a metade do ano 70. Já vai fazer 2000 anos. 15. Todas as coisas são puras para os puros, mas para os ímpios e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. 16. Afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que fazem. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para qualquer boa obra. Então, como que eu conheço o pregador da graça? Que ele está atrasado? Por ele não reconhecer Apocalipse 1:10, por ele não reconhecer Apocalipse 11:15, por ele não reconhecer Apocalipse 10:7, por ele não reconhecer Apocalipse 14:6. Principalmente Apocalipse 14:21. Apocalipse 21, versículo 3. Do 1 ao 6. Pessoas que discordam disso, para mim, são atrasados. Para mim, estão vivendo fábulas. Para mim, não conhece Cristo. Conhece Cristo na palavra, nos escritos, mas espiritualmente não tem nenhuma intimidade com Ele. Não tem nenhuma ligação com o lado espiritual de Cristo. Não. Estão no literal. Estão nas trevas, estão no passado, estão na escravidão. Dos seus orgulhos, das suas soberbas. Porque eles não se dobram, eles não se atualizam, eles não aceitam ser atualizados. Eles ficam nervosinhos, eles ficam todos cheios de guerre-guerre. Não quer, não quer isso, tal, de forma nenhuma. Eu sou um bispo, eu tenho um dom de bispo. Não, eu sou um pastor, eu tenho um dom de pastorear. Eu sou uma missionária. Você não é nada. Você é uma pessoa que conhece Cristo no literal, na palavra, mas no lado espiritual você não conhece absolutamente nada. Bom, então vou deixar essa mensagem com você. Espero ter sido útil de alguma forma. E se foi, o que eu peço a você é aquele joinha, que você venha comentar qualquer coisa que você quiser, compartilhe esse vídeo, e se você não é inscrito, se inscreva nesse canal, ative o sininho, e vamos em frente, descendo o sarrafo nesses literais, nesses que só conhecem Cristo, só conhecem Deus, através do literal. Espiritual não conhecem nada. Bom, beijo no coração, um abraço e até a próxima.